Olá, bem-vindo a Fixamos, eu sou a Blange e sim, a gente tá de volta com o quadro Editando o Livro que Escrevi aos 15 anos. Vocês pediram bastante também, foram 6 meses aí desde o último vídeo desse quadro, mas eu tô de volta aqui pra gravar os próximos capítulos, então sem mais delongas, aqui a gente já tá no capítulo 3, que é o capítulo que a gente vai revisar hoje, vai editar hoje. Vou fazer uma pequena recapitulação da história. A Cássia, o Johan e Daniel, essa família do Rio de Janeiro, foi viajar para a Itália, para a casa dos pais da Cássia, que são o Fabrício e a Chiara. No primeiro dia que eles foram andar pela cidade para conhecer, o Daniel andou um pouco na frente, né? Coisa de criança, só que ele acabou virando uma esquina sozinho e quando o resto do pessoal virou a esquina, ele não estava mais lá. A Cássia e a Chiara voltaram para casa, o Johan e o Fabrício foram na polícia e eles depois voltaram para casa com informações de que a polícia vai investigar esse caso. Aqui então no capítulo 3, a gente tem o dia seguinte. O céu do dia seguinte amanheceu em um domingo nublado, com tons claros de lavanda e alguns salpicados de cinza. Seria um dia agradável se Daniel estivesse lá. Quando a Cássia acordou, já era tarde e Johan não estava mais ao seu lado. Eu vou botar uma vírgula aqui, esse termo que indica quando aconteceu alguma coisa, ou onde, por exemplo, na escola já era tarde, vamos supor que fosse assim. A vírgula nesses casos é facultativa, ela é opcional, mas eu vou colocar aqui porque eu acho que vai ficar melhor a leitura, né? Ela ouviu vozes na sala, então se levantou, prendeu o cabelo grande, ondulado e embaraçado. Tá, aqui no caso a vírgula não é opcional, aqui não tem que ter vírgula porque o E tá com função aditiva. Ela ouviu vozes na sala, então se levantou, prendeu o cabelo grande, ondulado e embaraçado pelos efeitos da manhã e se dirigiu sonolentamente até lá. Tá, aqui antes desse E eu não tenho certeza se eu posso usar vírgula. Eu acho que também não, porque também tá com função aditiva. E esse sonolentamente, nesse caso, eu achei a sonoridade ruim. Eu acho que a sonoridade é uma coisa que eu prezo muito no que eu escrevo hoje em dia. Vou botar só que ela se dirigiu até lá. Ela acabou de acordar, a gente já entende que ela tá sonolenta, né? Além de Johan, Fabrício e Chiara, um homem estranho se encontrava lá. Era razoavelmente gordo, com cabelos espessos e uma barba escura e desenhada por cima de um queixo duplo. E, pelo uniforme que trajava, só poderia ser um policial. Tá, eu não gostei dessa frase, porque não criou uma imagem muito definida de como era a barba dele, então eu achei desnecessário. Uma barba escura por cima de um queixo duplo, eu também acho estranho, porque como é que ela tá vendo que o cara tem queixo duplo se ele tá com uma barba por cima, né? Eu não disse o tamanho da barba, mas isso não tem nenhuma importância, porque esse é um personagem secundário. Então eu vou tirar por cima de um queixo duplo, eu vou dizer era razoavelmente gordo, com cabelos espessos e uma barba escura. E aqui, em vez de botar I pelo uniforme, eu vou dar um ponto e vou colocar pelo uniforme que trajava, só poderia ser um policial. Todos olharam para a Cássia quando ela apareceu descalça e de pijamas na soleira da porta entre o corredor e a sala. Eu vou tirar esse entre o corredor e a sala porque já dá para entender que ela tá na sala, né? Eu já disse que ela ouviu vozes na sala e foi para lá. Então eu vou botar só que ela estava na soleira da porta, que a gente entende que é a porta da sala. Sua aparência não a incomodava. A única coisa que queria no momento era saber que notícias o homem fardado sentado na poltrona com o chapéu sobre o colo tinha para dar. Aqui, em vez de vírgula, eu vou botar um ponto e vírgula, né? Não sei. Senhora, encontramos um objeto, disse ele em italiano. Seus olhos verde claros a encaravam, esperando uma reação. Ah, isso aqui é uma coisa interessante porque muita gente me pergunta: quando o personagem fala em outra língua, o que a gente faz? Como é que a gente escreve? A gente tem que escrever em outra língua? Você tem algumas opções. Você poderia, por exemplo, escrever em italiano, que é o que eu tinha feito a princípio. Quando eu escrevi esse livro, a primeira versão eu escrevi essa fala em italiano. E depois eu mudei. Porque, primeiro, ninguém é obrigado a saber italiano para ler seu livro se o seu livro é em português e está vendendo no Brasil como literatura de língua portuguesa, né? Você poderia colocar essa fala em italiano com vamos dizer assim, uma nota de rodapé com a tradução. É uma opção também. Só que eu acho que atravanca muito a leitura se tem muita fala em outro idioma, que nesse caso aqui tem bastante fala em italiano, porque eles estão na Itália. E, por fim, eu decidi fazer isso. Eu disse que ele falou isso em italiano.
Porque a Cássia, ela sabe falar italiano, ela entende o que o cara tá falando. Se ela não entendesse, aí tudo bem, eu diria alguma coisa do tipo. Ele disse alguma coisa em italiano que ela achou que foi tal coisa. Achou que ele estava dizendo que encontraram uma coisa. Mas não entendeu direito porque estava em italiano. Mas não, ela entende italiano. E ela que tá, né, o foco narrativo aqui é dela. Então é isso, não tem um jeito certo, um único jeito certo de colocar uma fala do personagem em outro idioma. Você tem várias opções e nenhuma delas é certa nem errada. A Cássia não sabia o que sentir, incerta quanto aquilo realmente os deixar mais perto de encontrar Daniel. Sua expressão deixou escapar um pouco daquela insegurança. Eu vou tirar esse aquela, porque eu já disse aquilo, então eu acho que fica muito repetitivo, então eu vou botar da insegurança. Sua expressão deixou escapar um pouco de insegurança, não sei. Também serve. Johan se levantou e foi ao seu encontro, segurou suas mãos e colocou algo entre elas, dizendo: eles conseguiram achar isso no local em que Daniel desapareceu. A Cássia abriu as mãos e viu um chaveiro redondo de plástico com um desenho do mapa da Itália em finas linhas verdes. Lembra que no capítulo anterior eu disse que era importante a descrição desse objeto, porque é o objeto que eles acham no local do crime é uma pista. O chaveiro que ela comprara para Daniel. Ficou-o olhando, admirando e lembrando-se do momento. Ai, ficou estranha essa frase. Eu vou simplesmente cortar essa frase, porque olha só a frase seguinte. Desejou poder voltar no tempo e impedir que Daniel fosse tirado dela. É uma frase que já tem importância suficiente para dispensar a frase anterior, né? Quando ergueu a cabeça, o policial estava caminhando em sua direção. Começou a falar sobre as suspeitas da polícia. Eu vou botar ele começou a falar, porque eu acho que não tá muito claro se foi a Cássia ou se foi o policial que começou a falar aqui. Ele começou a falar sobre as suspeitas da polícia e que os investigadores estavam entrevistando donos de comércio pelas redondezas do local do desaparecimento desde o dia anterior. O detetive que está comandando esta operação entrará em contato com vocês assim que a análise do local for concluída. Bom, aqui nos capítulos anteriores, né, nos vídeos anteriores desse quadro, eu falei que eu estava achando as falas muito mecânicas. Esse caso também, só que aqui ele está falando em italiano. Então, assim, eu não tenho certeza se eu vou mudar, se eu quero mudar aqui as falas em italiano que estão sendo reproduzidas em português no livro. Eu não sei se tem necessidade, assim, de realmente se preocupar com a forma como essas frases estão escritas, né, com as palavras, se tá coloquial, porque não tá sendo dito em português. Mas aí vocês me digam nos comentários o que vocês acham, o que eu faço com essas frases, se eu mudo ou se eu deixo assim, tipo, esta operação entrará em contato. Sabe, palavras que não são comumente usadas, só que aí não são comumente usadas no dia a dia quando a gente fala em português. Em italiano, eu acho que se você pegar e traduzir, eu acho que é possível deixar assim, sabe? Tudo bem, obrigada, agradeceu a Cássia. Obrigada e agradeceu são a mesma informação sendo repetida, então eu vou botar disse a Cássia. Faremos tudo o que estiver a nosso alcance para encontrar seu filho. O policial fez um aceno de cabeça, colocou o chapéu e foi guiado até a porta por Chiara. A Cássia voltou a observar desanimada o chaveiro em suas mãos, contemplando o pequeno mapa e imaginando em que parte dele Daniel poderia estar. Passou pela sua cabeça que ele talvez não se encontrasse mais na região de Toscana, ou porventura nem mais na Itália. Eu vou botar nem mesmo na Itália, porque eu já estou dizendo mais aqui, então vou usar uma palavra diferente. Desejou profundamente que pelo menos ainda estivesse vivo. Enxugou uma lágrima antes que pudesse cair. Antes que ela pudesse cair, eu achei que ficou mais claro. O resto do domingo se esfumaçou em longas e agoniantes horas. Cada minuto desde o incidente era pesaroso, o que se tornava visível em cada pesadelo de Acácia durante aquele dia, o qual ela passou de pijamas na cama, chorando a cada vez que acordava. Seus pais e Johan tentavam de tudo para fazê-la sentir melhor, porém nada adiantava. Ela era quem mais estava sofrendo com o acontecido, eu vou botar com o acontecimento, e seus problemas não a deixariam em paz, nem mesmo enquanto dormisse. A Cássia chorando mais uma vez, né? Ela chora muito, eu falei isso no vídeo anterior, se eu não me engano, que ela chora pra caramba durante o livro. A segunda-feira, enfim, chegou junto a uma chuva impertinente que deixou tudo mais cinza e frio, como se já não estivesse assim antes. Naquele dia, a Cássia acordou antes de Johan. As gotas grossas de chuva golpeavam insistentemente a janela embaçada, quando a moça despertou inquieta nas primeiras horas da manhã. Tá, então eu acho que essa frase aqui, ela dispensa essa frase, porque senão eu tô dizendo duas vezes que ela acordou e eu achei que ficou esquisito.
E aqui eu já digo que o Johan ainda estava dormindo, ó. Johan estava virado para o lado oposto, o cabelo caindo sutilmente sobre os olhos enquanto dormia. Então, aquela frase que eu acabei de apagar realmente não fazia nenhuma diferença, porque todas as informações que ela estava passando já estão sendo passadas nas 2 frases seguintes. A Cássia passou a mão pela própria testa. Apesar de fazer frio, não se admirou ao perceber que suava. Eu acho que essa frase ficou estranha porque faria muito mais sentido se fosse: não se admirou ao perceber que, apesar do frio, ela suava. Alguma coisa assim. Pela ordem em que estão as informações. O último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falei muito sobre isso, sobre a ordem em que as informações aparecem na frase. Não exatamente em prol da clareza do texto, eu falei mais em prol do impacto do texto, mas isso também é algo a se pensar quando você pensa na clareza do texto, né? Então eu acho que assim fica meio esquisito, não fica uma frase muito clara. O sentimento da personagem não fica muito claro. Do jeito que eu vou fazer agora vai ficar mais claro, ó. Não se admirou ao perceber que, apesar do frio, suava. Tivera outro pesadelo e, ainda que não se lembrasse dele muito bem, tinha completa noção do que se tratava. Quando tencionou se levantar, quando fez menção de se levantar, Johan se movimentou um pouco, abrindo lentamente os olhos em seguida. Ele tinha o sono bastante leve. Virou-se e lançou um olhar frouxo para a Cássia, um olhar de quem acaba de acordar, acompanhado de um sorriso singelo. Tá, um olhar de quem acaba de acordar é óbvio, porque ele acabou de acordar, né? O que seria um olhar de quem acaba de acordar? Não é uma imagem muito clara, acabou ficando desnecessária essa frase. Essa frase não, vocês entenderam, esse pedacinho, né? A Cássia deitou-se novamente e virou-se para Johan, deitando a cabeça por cima do braço, de modo que seus olhos ficaram no mesmo nível e seus rostos a centímetros de distância. Vou botar em cima do próprio braço, porque eu lendo aqui fiquei em dúvida se ela deitou por cima do braço dele ou dela. Johan apoiou a mão na cintura de Acácia e sussurrou: eu amo você, não gosto que se sinta mal. Ai, que frase estranha pra alguém falar. Me dói o coração te ver mal assim. Eu sei, mas não posso evitar, meu filho. As lágrimas começaram a se acumular. De novo a Cássia chorando. Ele também é meu filho, rebateu Johan. Eu entendo perfeitamente sua dor, pois compartilho dela. Você sabe disso. Vamos lá, eu entendo perfeitamente essa dor. Sim, ontem, enquanto você dormia, recebemos uma ligação da polícia. Gente, que diálogo esquisito. Por que eu escrevi esse diálogo desse jeito? Vocês não acham que tá esquisito esse diálogo? Eu vou botar só, ele também é meu filho. E aí a Cássia vai dizer, tá. E aí ele vai falar. O importante do diálogo é isso aqui, né? Ele falando sobre a polícia, sobre a ligação da polícia. Ops. Ele também é meu filho. Ontem, enquanto você dormia, recebemos uma ligação da polícia. A polícia ligou. O detetive vai vir hoje. Vai vir aqui hoje ainda pela manhã. Espero que ele consiga fazer tudo dar certo, desejou a Cássia. Não tenha dúvidas de que vai ficar tudo bem. Esse é o nome do capítulo, né? Vou botar só, vai ficar tudo bem. Ou sei lá, a gente tem que ter esperança de que vai ficar tudo bem. Eu acho que assim fica muito melhor. Porque assim ele se inclui, né, nessa esperança. Eu vou mudar já o nome do capítulo antes que eu me perca. A gente tem que ter esperança de que vai ficar tudo bem. Johan aproximou-se ainda mais e deu um beijo na esposa, mas quando se afastou ela ainda estava desconsolada. Óbvio, né? Tá bom. Eu faria qualquer coisa para poder abraçar o Daniel de novo. A Cássia abaixou os olhos e deixou as lembranças a envolverem como ela antes envolvia. Tá, isso aqui tá repetitivo, né? A gente já entendeu. Os dois ficaram deitados por mais poucas horas. Nossa, poucas horas, cansados porém acordados. Por que eles fariam isso? Ficar deitado, sei lá, por 2 horas. Os dois ficaram deitados até que o primeiro sinal de movimentação na casa, que queria dizer que Kiara ou Fabrício estavam preparando o café da manhã, fez com que se levantasse. Os dois ficaram deitados até o primeiro sinal de movimentação na casa, que queria dizer que Fabrício ou Kiara estavam preparando o café da manhã. Pronto. Aqui é ponto, porque se eles ficaram deitados até esse momento, quer dizer que eles levantaram depois. Durante o café da manhã, o som das torradas sendo trituradas dentro da boca de cada pessoa à mesa era a única coisa que rompia o silêncio, aspecto comum naquela casa desde o desaparecimento de Daniel. Eu achei estranho botar aspecto comum naquela casa desde o desaparecimento de Daniel, porque ele desapareceu ontem, sabe?
Então, como é que algo já é comum? Eu acho, né, meio que dei uma exagerada aqui. Cada um queria inaugurar alguma fala que não fosse os cumprimentos de bom dia de alguns minutos atrás, contudo ninguém sabia ao certo o que dizer. Algumas horas depois, quando estavam todos na sala assistindo ao canal de notícias, esperando em vão que Daniel aparecesse lá, o interfone tocou. Era o detetive responsável pelo caso que foi convidado a entrar. Quando bateu a porta, Kiara o recebeu. Tá, aqui tá meio escrito, ó. Foi convidado a entrar. Então aqui ele já tá entrando. E aqui tá, quando bater a porta, Kiara o recebeu. Aqui tá, né? Tá meio que voltando, sei lá. Eu acho que ficou uma frase a mais aqui. Então tá, entra aqui meu personagem favorito. Porque eu não sei vocês, mas sempre que eu escrevo um livro eu tenho um personagem favorito. Me digam aí nos comentários se vocês também têm o filho favorito quando vocês escrevem um livro. O detetive era um homem elegante. Certamente todos tiveram a mesma primeira impressão. Aqui eu acho que vou botar um ponto e vírgula em vez da vírgula. Usava um terno azul marinho que combinava com seus olhos, também azuis, sendo que estes possuíam um tom claro como o céu do meio-dia. Os cabelos louros estavam arrumados para trás com gel em um penteado charmoso. Ele não tinha barba nem bigode e seu rosto apresentava uma aparência suave. Aparência suave é algo muito estranho para se falar, não cria uma imagem concreta. Ele não tinha barba nem bigode e parecia ser mais jovem do que certamente era. Pronto. Quando sorria, via-se que seus dentes eram brancos e perfeitamente alinhados. O homem parecia ter saído de um comercial de TV. Gente, uma pausa aqui, porque enquanto eu tava editando, eu lembrei que na época eu tinha feito uns desenhos do detetive. E eu vou colocar aí na tela pra vocês verem. Cumprimentou a todos e apresentou-se como Elício Marconi. Sentado no sofá em frente ao que Fabrício, Chiara, Johan e a Cássia acomodaram-se, Marconi começou a falar em um português com leve sotaque italiano. Vocês são brasileiros? Aqui outra coisa, como que eu escrevo sotaque no meu livro, nas falas dos personagens? Você pode tanto botar o sotaque tipo, na grafia das palavras, como você pode botar, simplesmente dizer que ele tem sotaque, sabe? Vai do que você quiser escolher. Vocês são brasileiros? Perguntou, reparando que a família o cumprimentara em português. Só metade de nós, respondeu Chiara, apontando para Cássia e Johan. Interessante, disse Marconi, parecendo animado. Eu já fui ao Brasil, é um belo país. Então retomou o foco. Bem, este caso de vocês é certamente complicado. Vou botar esse caso de vocês, né, para ficar mais perto de uma linguagem oral. Mas eu e minha equipe estamos tentando fazer com que se torne o mais simples possível. Aqui eu acho que ele também não tem necessidade de falar um português mais próximo do que a gente fala no dia a dia, porque ele é italiano, é um italiano que aprendeu a falar português, né? Eu tenho um pequeno apartamento aqui perto onde podemos trabalhar. Achei que seria melhor, já que, como eu disse, é mesmo bem perto daqui e eu gostaria que vocês fossem lá de vez em quando. Igualmente, se não for muito incômodo, eu gostaria de ser bem-vindo aqui quando eu precisar. Eu acho que bem-vindo tem esse tracinho, hífen, né? Aqui tem ponto, né? Fez um discreto aceno de cabeça para Fabrício. É claro, respondeu o velho. Tá, aqui eu também não preciso dizer que ele fez um aceno de cabeça para Fabrício, porque tá, ele assume que o Fabrício seja o dono da casa e faz uma cena, mas a fala já tá tão grande que eu acho que se eu tirar isso aqui vai ficar melhor. E é claro, respondeu Fabrício. Simplesmente eu acho que assim fica mais limpo. Ótimo, isso deixa nossa relação mais fácil. Se puderem me acompanhar, acho que seria útil mostrar a vocês o local de trabalho. Gosto de relações amigáveis e acho que esse seria um começo. Seria bem útil, sorriu Fabrício. A seguir, olhando para a família, disse: Tá, por que eu vou cortar aqui? Primeiro, porque quando você põe o disse aqui, eu já vi tanto desse jeito como tá, sem os 2 pontos, e já vi desse jeito com 2 pontos. Já vi dos 2 jeitos em livros publicados, né, por editoras e tal. Eu escrevo com 2 pontos hoje em dia, mas eu acho que não fica legal. Olhando assim, tipo, não fica legal, ainda mais porque aqui tá o traço que deveria ser o travessão, né? Mas como eu falei, eu não vou ficar trocando esses traços por travessão, porque tá traço assim no livro todo. Mas esse traço tá aqui, tipo, no final da linha, e aqui tá esquisito, assim, de olhar. E o segundo motivo que eu vou cortar isso aqui é que não tem importância.
Não precisamos ir todos, disse Fabrício. Acho que podemos ir eu e a Cássia. Fabrício, Marcone e a Cássia se levantaram. No dia anterior, a Cássia dissera a seu pai que queria se envolver ao máximo no caso. Também fora concordado que ela e Johan contatariam o detetive apenas algumas vezes para saber como ele estaria lidando com as investigações e para ter informações sobre qualquer mínimo detalhe, por mais desimportante que parecesse. Os pais de Daniel queriam saber tudo o que pudessem sobre o paradeiro do filho. Tá, aqui tá. Eu achei esquisito por quê? Também fora concordado que ela e Johan contatariam o detetive algumas vezes. Eu achei que esse algumas vezes, na hora que eu passei o olho assim, pareceu que, tipo, que eles não queriam falar demais com o detetive. Sei lá, cara, eu tô achando todo esse parágrafo estranho, desnecessário. Tá, tudo bem, até aqui, que queria se envolver ao máximo no caso, beleza. Esse daqui, essa é a parte importante, porque justifica que ele diga que só ele e a Cássia vão. Na verdade, eu acho que não justifica, porque eu não vejo problema de todos eles irem, só que simplesmente eu botei só pra ele e a Cássia irem, porque, se eu não me engano, o enredo ele pede isso, sabe? E é uma coisa que eu não faria hoje em dia, fazer coisas que não tem muito sentido só porque vai facilitar o enredo de se desenvolver como eu quero. Mas já tá escrito e eu não vou ficar mexendo muito na estrutura do livro, porque simplesmente não tem como, sabe? Simplesmente vou apagar isso aqui então. Fabrício conduziu os outros dois até a porta do prédio. Aqui os outros dois tá, tipo, que outros dois? Os três saíram do prédio e foram até o carro de Marcone. Fica bem melhor. Enquanto Fabrício entrava no banco do carona, Marcone abriu a porta de trás para Cássia e em seguida entrou em seu carro vermelho e brilhante com aparência de novo. O destino de fato era perto, tendo eles chegado dentro de aproximadamente 5 minutos. Eu achei essa frase estranha, soou de um jeito estranho. O destino era de fato perto. Eles chegaram em 5 minutos. O apartamento era pequeno e estava precariamente mobiliado, né? Que é o certo. Mobiliado, de mobiliar. Com poeira cobrindo os móveis. Estava tão sujo que ninguém devia entrar lá havia meses. Marcone concedeu-lhes uma breve apresentação dos cômodos, o que não demorou quase nada, e apontou um sofá poeirento para Cássia e Fabrício, cujo azul escuro estava desbotado. Um sofá poeirento e desbotado, melhor, né? Porque eu achei que ficou aqui, né, no meio da frase, cortando a frase, ficou estranho, porque a frase termina assim: apontou um sofá poeirento desbotado para Cássia e Fabrício, sentando-se em uma poltrona perpendicular a ele, de um marrom salpicado de poeira e cinza. Perpendicular a ele, não ficou claro que é ao sofá, eu achei que não ficou claro. Sentando-se em uma poltrona de um marrom salpicado de poeira cinza. Pronto, não importa onde está a poltrona. É óbvio que o lugar está muito bagunçado, mas eu vou dar um jeito, disse Marcone sorrindo. Agora vamos ao que é importante, dirigiu-se a Fabrício. Verifiquei o depoimento do senhor à polícia no dia do incidente, que é confirmado pelo de Johan, apresentado logo depois. Preciso saber se existe alguma informação que vocês modificaram ou omitiram em tais depoimentos. Não, respondeu Fabrício. Ótimo, próxima pergunta, disse o detetive, soando como um apresentador de um jogo de perguntas e respostas, recebendo por isso um olhar negativo de Acácia, que esperava mais seriedade. Esse 2 pontos aqui, eu acho que ele não deveria estar aqui, então eu vou trocar por reticências, soando como apresentador de jogo de perguntas e respostas. Aqui eu acho que o recebendo ficou 2 verbos no gerúndio, um seguido do outro, soando e recebendo. Então eu vou botar perguntas e respostas. A Cássia não gostou disso, pois esperava mais seriedade. Vocês ou o menino desaparecido têm algum inimigo ou sabem de alguém que queira prejudicá-los e que possa ter algum cúmplice na Europa? Não, tá estranha essa frase. Como se ele já esperasse que, sei lá, que tivesse uma máfia atrás dos caras. Eu achei estranha a pergunta. Vocês ou o menino desaparecido têm algum inimigo? Ou sabem de alguém que queria prejudicar vocês? Não, dessa vez foi a Cássia quem respondeu. Então me falem, como é esse menino desaparecido? O detetive posicionou a mão fechada no queixo e apoiou o cotovelo na coxa a fim de se aproximar dos entrevistados. Não sei se ficou desnecessário, isso ficou muita informação sobre a posição da mão dele, a posição do cotovelo. O detetive se inclinou para frente, né? Tá, eu acho que aqui ele tá fazendo perguntas
que ele já deveria saber. Ele pegou na polícia essas informações. Então ele pode dizer assim: me falem, como é esse menino? O nome completo o detetive se inclinou para frente. Consta que o nome completo dele é Daniel Bortoli Castro e que tem 11 anos, certo? Sim, confirmou a Cássia. Eu acho que assim faz mais sentido. O que vocês acham? Nossa, isso é triste. Um garoto tão jovem. Vou tirar o nossa porque não tem surpresa aqui. Isso é triste. Um garoto tão jovem, comentou Marconi de modo demasiado banal, jogando o corpo para trás novamente, o que fez uma pequena nuvem de poeira se desprender da poltrona. Alguma foto? A Cássia abriu a bolsa que carregava e pegou a carteira. Abrindo-a, tirou uma pequena... Abrindo a carteira, né, aqui. É que eu achei estranho, porque abrindo, pareceu que ela tava abrindo a bolsa 2 vezes. Então aqui, a Cássia abriu a bolsa que carregava e pegou a carteira, de onde tirou uma pequena foto dobrada de Daniel. De onde não, da qual. De onde é pra lugar. Da qual tirou uma pequena foto dobrada de Daniel e mostrou-a para Marconi. Que mostrou para Marconi? Tá, não tá uma frase tão boa, mas já tá melhor do que antes. Daniel tinha mais traços de Acácia do que de Johan, como o formato pequeno da boca, o nariz redondo e levemente arrebitado, e os olhos cinzentos, enquanto os do pai eram castanho claros. Seu cabelo era liso e castanho escuro, caindo sobre a testa, as orelhas e o pescoço. Seu cabelo era liso e castanho escuro e caía sobre a testa. Eu acho que faz mais sentido. Na foto, ele estava sorrindo do jeito encantador que sempre sorria, do jeito encantador de sempre. Nossa, eu tô mudando bastante coisa só num parágrafo. Uma linha vertical formou-se entre as sobrancelhas de Marconi por um segundo, se desfazendo depois, quando o homem sorriu ligeiramente. Sorriu ligeiramente é estranho, vou botar só que ele sorriu. Quando o homem sorriu, dizendo: é um menino bonito que se parece muito com a mãe. A Cássia sorriu, embora seus olhos tentassem conter um choro. Como sempre, né, Cássia, você chorando. Não chore, foi um elogio. Não precisa chorar. Foi um elogio, gracejou Marconi, recebendo apenas reprovação da moça. Ela o odiou por dizer aquilo. Percebendo a revolta, Marconi tirou o sorriso do rosto. Aquele sorriso estava começando a enjoar a Cássia. Eu sei que parece meio rude, mas peço que me deixe ficar com essa foto até eu trazer meu material para cá e poder fazer uma cópia dela. Eu sei que parece meio rude, mas eu posso ficar com essa foto? Aqui para não repetir eu vou botar. Sei que parece meio rude, mas eu posso ficar com essa foto até eu trazer meu material pra cá e fazer uma cópia dela. Eu devolvo no nosso próximo encontro. Acho que até pra alguém que é italiano falando português ficaria estranho. Eu a devolverei. A Cássia hesitou, mas entregou a foto a Marconi. Há mais alguma coisa que vocês saibam que não esteja no depoimento? Inquiriu o detetive. Não, Fabrício negou mais uma vez. Certo, disse Marconi, olhando novamente para a foto de Daniel. Em seguida, guardou-a no bolso e de lá tirou um pequeno bloco de anotações e uma caneta. É o Sherlock Holmes, ele, né? Como era a sua relação com Daniel? Ele se dava bem com vocês dois? Com o pai, com a avó? Nenhum de vocês tinha algo contra ele? Não, a entonação de Acácia fez a pergunta parecer um insulto. Não se pode excluir nenhuma possibilidade, justificou Marconi. Epa, aqui tem que ser com letra minúscula. Erguendo os ombros e escrevendo no bloco. O que o depoimento diz é a pura verdade, declarou Fabrício. Daniel virou a esquina antes de nós e quando chegamos lá, ele já tinha sumido. Ninguém da família poderia ter participado disso. Está bem, disse o detetive. Botar um ok, né? Ok, disse o detetive. E a respeito do comportamento, ele alguma vez já apresentou sinais de rebeldia, indisciplina? Vou botar e sobre o comportamento, porque eu acho que a respeito de... Eu não sei se é algo que uma pessoa aprenderia em português antes de sobre. Ele sempre foi muito correto, contou a Cássia. Geralmente não nos desobedecia. Se eu não tivesse dito a ele que podia andar à vontade, ele teria voltado para perto da gente, como o Johan pediu. E aqui é letra maiúscula. Eu já falei nos outros... Eu acho que eu já falei nos outros vídeos essa regra de pontuação de diálogo. Enfim, de qualquer maneira, eu vou deixar aí no card meu vídeo sobre pontuação de diálogo para você entender porque que eu tô trocando aqui por ponto e letra maiúscula. Sua voz expunha seu sentimento de culpa. O detetive não pareceu se importar com a última parte do discurso. Geralmente, não os desobedecia. Na maioria das vezes, ele sabia das consequências dos atos dele. Por isso, julgava por si próprio se o que estava fazendo era certo ou errado. Tá, né? Escrito, tá super mecânico aqui, essa fala. Então, eu vou mudar. Às vezes,
ele achava que... Eu acho que eu vou botar no presente essa fala, porque, se eu não me engano, a Cássia não estava falando sobre o Daniel no passado. Se eu não me engano, agora eu teria que ver os capítulos anteriores, mas enfim. Vocês aí, se tiverem, inclusive, vindo direto do vídeo anterior, vocês vão conseguir lembrar mais do que eu. Se ela estava falando dele no passado ou no presente, depois que ele desapareceu. Eu acho que ela estava falando dele no presente. Então eu vou botar aqui... Na maioria das vezes, ele sabe das consequências dos atos dele. Às vezes, ele acha que pode decidir por ele mesmo o que é certo ou errado, independente do que eu e Johan falamos. Mas ele é ingênuo demais. Ingênuo em que sentido? Perguntou o detetive, sempre tomando notas. Em todos, ele é uma criança. O nível de maldade que ele enxerga, o nível de maldade que enxerga no mundo é muito inferior à realidade. Isso torna descuidado? A Cássia teve que pensar. Parcialmente. Isto é, eu e Johan sempre auxiliamos. Isso torna descuidado? Mais ou menos. Eu e Johan sempre tentamos botar ele nos eixos, né? Eu e Johan sempre ajudamos. E quando ele fazia alguma coisa que vocês consideravam segura, como andar separado em um lugar desconhecido, vocês permitiam. O olhar que Marconi cravou em Cássia fê-la se sentir atingida. Não, o olhar que fê-la é muito esquisito, soa muito mal. O olhar que Marconi cravou em Cássia a atingiu em cheio. Ela não soube o que dizer. Um choro ameaçou escapar. Você jura, Cássia vai chorar de novo? Aparentemente fazendo Marconi sentir que não devia ter dito o que disse. Não estou dizendo que a culpa é sua, ele tentou se reparar. A Cássia não demorou a se recompor. Aqui eu vou mudar simplesmente porque aqui eu já tô botando uma frase negativa e aqui outra frase negativa eu achei que ficou esquisito. Então eu vou botar a Cássia se recompôs. Eu sei, disse ela balançando a cabeça positivamente. Bem, é isso. Daniel é esperto, atento, sensato, mas é inocente como toda criança. Marconi anuiu com um gesto de cabeça. Dirigiu-se então a Fabrício. O senhor apoia todas as afirmações? Absolutamente. E se ele respondeu, eu posso até tirar, né? Porque já dá pra entender que é o Fabrício. Tudo bem, concluiu Marconi levantando-se. Seus convidados fizeram o mesmo. Certo, em breve terei mais informações para vocês. Gostaríamos que as adquirisse quanto antes, senhor detetive, pediu a Cássia. Aqui ela tá falando de um jeito bem formal, mas condiz um pouco com o sentimento dela de distanciamento em relação a ele, né? Ele é escrito, a gente não entende muito bem o que ele quer por enquanto, mas a Cássia não gostou dele. Então eu acho que eu não vou mudar essa frase. Eu gostei de que ela ficou realmente distante, assim. Ficou realmente muito formal, eu gostei disso. Podem me chamar de Elício, por favor, pediu. E eu estou me esforçando bastante, mas preciso arrumar as coisas aqui, como eu disse, e isso me tomará boas horas. Sorriu brevemente, aqui ponto e letra maiúscula. Sorriu brevemente após uma pequena hesitação. A Cássia olhou para seu pai como se lhe desse a palavra. Tudo bem, então, ele aceitou. Vou botar Fabrício, aceitou para ficar mais claro. Apesar de que eu não achei que ficou confuso, mas acho que qualquer coisa que facilite a leitura tá servindo. Podem confiar em mim, assegurou Marconi. Bem, agora eu devo levá-los de volta, sugeriu. A Cássia e Fabrício concordaram. Eu vou tirar esse sugeriu, a Cássia e Fabrício, porque eu já botei aqui, assegurou Marconi. Eu acho que muita coisa assim no meio da fala não tem necessidade. Enquanto deslocavam-se para o carro, Marconi começou a contar histórias sobre a origem de alguns sobrenomes italianos, deixando os outros dois um pouco confusos, fingindo interesse. Bortoli, são descendentes de florentinos. Estou certo? Vou botar um, né? São descendentes de florentinos, né? Sim, respondeu Fabrício. Não é coincidência. Da Vinci, Alighieri, Médici, todos florentinos e todos com a mesma terminação. O próprio nome Marconi vem de uma longa linhagem de florentinos. O homem continuou falando até que o trio regressou ao prédio onde os pais de Acácia moravam. Ela e Fabrício se despediram e agradeceram, observando o carro vermelho voltar e virar a esquina. Acácia ergueu as sobrancelhas para seu pai, que, sabendo o que a filha queria dizer, contrapôs. Eu sei que ele não é a visão idealizada de um profissional, mas talvez seja só uma primeira impressão. Vamos torcer, disse Acácia, adiantando-se a entrar no prédio com Fabrício logo atrás.
tá, é desnecessário isso aqui. Vamos torcer, disse a Cássia. Eu acho que terminar assim, ponto, vamos torcer. Deixa uma pergunta, uma pulguinha atrás da orelha. Será que o detetive vai, né, ter uma segunda impressão diferente dessa primeira impressão? Ou será que ela vai ficar torcendo eternamente e ele vai, né, ser esse cara estranho? Então, terminou aqui o terceiro capítulo. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acharam das mudanças. E por hoje a gente encerra. O link pra playlist desse quadro vai estar aí na tela. E aqui na descrição você também tem links para as minhas redes sociais, para os meus livros. E também não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações. E também deixar um like nesse vídeo se você gostou. Até a próxima!